painel que vai começar em instantes com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E para fazer a abertura, então, desse painel, para falar um pouquinho sobre o próximo tema, eu vou convidar o gerente de marketing da Cotrijal, o Benício Rodrigues, que vai fazer a saudação a você. Seja bem-vindo, Benício. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O pessoal vai dispersando um pouquinho depois do painel. Obrigado aos amigos que vieram de longe aí para participar desse importante painel. Há algum tempo atrás, nós discutimos no time de inovação da cooperativa sobre a importância de diferentes agentes, vamos dizer assim, do ecossistema de inovação, e aí veio a ideia, então, da participação dos hubs aqui conosco. A gente acaba encontrando alguma dificuldade de colocar todo mundo aqui dentro, mas nesse ano a gente está bastante feliz aí com a participação do Cubo, com a participação do Aliança, que hoje, junto com a Arena Agrodigital, é o anfitrião do dia. Enfim, são todos muito bem-vindos. Eu gostaria de dizer em rápidas palavras o que nesse ano, nessa edição da Arena Agrodigital, a gente entende como talvez o grande ponto de convergência, o grande ponto de sucesso, tem a ver com aquilo que a gente aprendeu na primeira edição e na segunda edição. Então, agora a gente chega numa terceira edição mais maduro e acreditando principalmente que a gente encontrou o nosso caminho em termos de proposta de valor. Então, a gente discutia muito dentro da cooperativa, com o time de inovação, mas também com outros parceiros, sobre qual, de fato, era o nosso papel em termos de arena, em termos de evento, para apresentar para aquelas pessoas que estão visitando a Expo Direto Cotrijal, mas que têm a expectativa, ou têm o objetivo, ou têm o interesse em buscar alguma coisa além daquilo que está enquanto caracterizado, enquanto exposição. E em 2023, então, a gente alcança esse modelo. Nesse ano, a grande sacada, vamos dizer assim, é as temáticas que a gente vai trabalhar em cada um dos dias, discutindo os principais ecossistemas do mundo. Eu não tenho aqui, de forma alguma, condições de dizer que esses são os mais importantes, mas foram os escolhidos para trabalhar em 2023. Então, hoje, falando sobre o ecossistema de inovação brasileiro, amanhã falando sobre o ecossistema de inovação de Israel, na quarta, Estados Unidos com Vale do Silício, na quinta, com China, e fechando a sexta-feira com a Europa. Então, nesse sentido, a gente também, em termos de organização e conversando com várias instituições, a gente convidou há algum tempo atrás, aí, há cerca de um mês atrás, o MAPA, né, que sem dúvida nenhuma é um ministério muito importante para estar numa feira, como é o caso da Expo Direto, e mais especificamente para estar dentro da Arena Agrodigital. Então, é uma oportunidade ímpar de a gente poder contar nesse momento, ou nessa abertura, vamos dizer assim, de Arena Agrodigital, com a presença do Ministério. E eu vou convidar a Carolina para já chegar aqui. Carolina, que é a coordenadora de iniciativas de inovação do Ministério, para a gente trabalhar junto, né, Carolina, nesse próximo painel. Seja bem-vinda. Obrigada. E que, sem dúvida nenhuma, vai trazer, vai agregar muito, especialmente do ponto de vista das iniciativas, né? Quero agradecer aqui também a presença dos colegas que você vai anunciar na sequência, né? Exemplo do Vilvoc, que já teve na parte da manhã, mas que coordena a Riagro, e também do pessoal lá de Novatec e da UFSM. Então, de maneira geral, pessoal, agradecer em nome do time de inovação, agradecer em nome da diretoria da cooperativa, da organização da Expo Direto Cotrijal, e, evidentemente, agradecer, Carolina, a participação de vocês aqui do Ministério. Eu volto a repetir, é um peso, é um sentido, é um significado muito importante para nós, especialmente aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, mas enquanto cidade, enquanto microrregião, enquanto localidade que trabalha tão forte com inovação e tecnologia no agro, ter a presença do Ministério é, sem dúvida nenhuma, um prazer muito grande. Então, quero que você use esse palco aqui, convide as pessoas que vão estar junto com você apresentando o painel. Eu sei que tem as startups que também vão estar por aí, que a gente vai estar prestigiando. Tá bom? Seja bem-vindo. Obrigada, Benício. Eu que agradeço, tá? Essa oportunidade de estar aqui também é muito importante para o... Obrigada. Também é muito importante para o Ministério da Agricultura a gente estar aqui, né? São anos que a gente vem tentando ter um papel mais importante na inovação, e
E agora vai. Gente, o meu nome é Carolina Saraiva, eu sou engenheira florestal, atualmente estou à frente da coordenação de iniciativas de inovação. Não sei se já está no telão aí a minha apresentação. Tá? Tá. Então, essa é a nossa estrutura hoje. Tá? Não vou ficar aqui apresentando parte por parte, mas, como vocês podem perceber, a gente tem inovação em todos os nossos nomes, né, em todas as ramificações do nosso trabalho. E a gente não pode falar em inovação sem falar sobre outras duas coisas que são competitividade e sustentabilidade. Isso já foi falado aqui inúmeras vezes, né, mas a gente sempre tem que repetir, porque a inovação ela precisa ser feita de uma forma sustentável. As pessoas estão cada vez mais preocupadas, né, com os hábitos alimentares, com hábitos mais sustentáveis. Elas querem entender o que elas estão comendo, o que elas estão bebendo, de onde vem, quem fez, né, como fez, como chegou na mesa dela. Então, isso é o que gera valor, né, para as nossas cadeias produtivas. É o consumidor querendo consumir aquilo ali, né? E a competitividade, porque com essa agregação de valor é a única forma que a gente tem de competir com o resto do mundo, mesmo sendo a potência que somos, né? A gente já falou sobre não ser somente commodities, né? Então, essa é a nossa missão aqui. A nossa Secretaria de Inovação, então, vai trabalhar em cima desses 3 eixos, né? Que são sustentabilidade, inovação e competitividade. Lembrando sempre que, entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, além dos... São 17, né, mas a gente tem a Fome Zero e a Agricultura Sustentável, a gente tem cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, entre outros, né, diminuição de carbono na atmosfera. E o 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é aquele que entra transversalmente por todos eles, e ele fala sobre o quê? Sobre cooperação, né? Sobre parceria. Não tem como a gente fazer sustentabilidade, construir sustentabilidade sem parceria. Já falamos sobre isso e a gente bate no martelo porque é importante mesmo, né? O nosso departamento, ele tem hoje, trabalhando, né, em cima desses 3 eixos, ele tem hoje essa visão de trabalhar com agricultura digital e conectividade rural, que, inclusive, a gente sabe, né, que foi colocado hoje como uma grande questão para conseguir construir essa produção mais sustentável, sobre bioeconomia e recursos genéticos, e sobre food tech e inovação aberta, né? O que é a inovação aberta, afinal? A inovação aberta é a parceria entre os produtores rurais, o governo, o setor privado e a academia, né? São essas hélices que trocam e transferem tecnologias, são elas que são capazes de transformar a nossa produção, o nosso setor agropecuário, porque, se a gente não trabalhar junto, a gente fica perdido, né? Aquilo que a gente já sabe. Não adianta eu querer resolver só os meus problemas, a gente tem que resolver problema, todo mundo junto. E até queria falar uma coisa que eu acho bem importante. Sim. E, bom, gente, como governo, né, a gente tem o papel de fazer políticas públicas, né? E a gente precisa fazer políticas públicas efetivas. Não adianta eu querer trazer uma solução para um lugar que não está precisando dessa solução. Então, bom, esse, gente, é o ecossistema de inovação agrícola brasileiro. A gente tirou ele do Radar AGTEC, que é um documento que vem sendo construído desde 2019, mapeando as startups do agro, né, as AGTECs. E, na edição de 2022, esse foi o desenho do ecossistema brasileiro que eles entregaram para a gente, né? Então, como vocês podem ver, em cima desses 3 eixos de dimensão de negócios, dimensão de conhecimento e de governo,
cada um tem que trabalhar junto e transversalmente. A gente que é governo, a gente tem essa fama de chegar nos lugares para ser um agente limitador, para ser um agente fiscalizador, para ser um agente burocrático, né? Burocrata. E é isso que a gente não quer mais. A gente precisa trabalhar junto. A gente também está aqui para aprender, né? A gente também está aqui para criar novas estruturas e para todo mundo, né? A gente não quer mais. Isso é meu, isso é seu, isso é desse ministério, isso não é, né? A gente tem que trabalhar sempre junto. E o radar AGTEC, e a gente precisa entender também, né? Por que cada ecossistema se desenvolve de uma forma? Por que os ecossistemas mais fortes, mais fortalecidos, ficam na região sudeste e, em segundo lugar, na região sul? A gente precisa entender por quê, qual é o elemento que faz esse diferencial. Por exemplo, aqui no sul, vocês têm uma cultura muito forte de cooperativismo. Isso é o que, embora a gente ainda tenha um longo caminho, vocês ainda tenham um longo caminho pela frente, a gente sabe que a cultura de cooperativismo que vem desde sempre aqui do sul é o que fez o ecossistema de vocês ainda ser o que tem, em segundo lugar, né, de maior presença da hélice, de um modo geral, de startups e tudo mais. Essa foto que eu estou mostrando para vocês agora também vem do radar AGTEC. Né? Quem faz o radar AGTEC é a Embrapa, a SP Ventures e a Homo Ludens. Né? Eles fazem desde 2019 e agora a edição de 2022 mostrou para a gente, novamente, uma coisa que a gente já sabia, que o Norte e que o Nordeste estão bem defasados nesse sentido e a gente precisa entender por quê. Bom, nesse sentido, gente, a missão da nossa coordenação geral é de coordenar, articular e desenvolver os ecossistemas e iniciativas de inovação para a agropecuária brasileira. Essa é a nova missão que a gente quer ter. Esse é o novo horizonte para onde a gente quer olhar, né? A gente tem o programa AgroHub Brasil. Esse é uma dos programas e das estratégias que a gente criou, né, para conseguir fazer esse fortalecimento. Hoje, o AgroHub Brasil ele conta com algumas ações. Por exemplo, a gente realizou o Agro Nordeste Digital, né, que a gente usou. Aqui, a gente tem essas regiões todas com as quais a gente tem protocolos de intenção, TEDs, convênios, com o intuito de fortalecer esses ecossistemas. Então, a gente teve agora o Agro Nordeste Digital, que aconteceu em 5 regiões derivadas do Plano Agro Nordeste. E a gente conseguiu juntar, né, num lugar que a gente tem 6%, sei lá, das startups voltadas para o agro, a gente conseguiu juntar toda aquela hélice, a gente conseguiu se reunir durante um ano e a gente conseguiu fazer chamadas e a gente conseguiu premiar startups e mapear startups, né? Tanto startups locais quanto de outros lugares que podem trabalhar lá, né? A gente não quer que a coisa fique restrita, mas a gente entende que esse trabalho é um trabalho regional, né? A gente entende que o Brasil é um país muito grande e que as soluções são diferentes para cada lugar. E é exatamente isso que é inovação aberta, né? É a gente entender as peculiaridades de cada lugar. Outra ação que a gente faz por meio do AgroHub são chamadas de startups, são desafios. A gente aproveita espaços em feiras, a gente aproveita espaços como esse aqui, por exemplo, para realizar chamadas de startups e promover, né, matchmaking, promover desafios e premiar. No Agro Nordeste, por exemplo, a gente premiou as startups com um programa de aceleração, né, as startups que ainda estavam numa fase de ideação. Então, a gente quer fazer isso agora, a gente quer entender como que a gente pode entrar em cada ecossistema e ajudar a fomentar, ajudar a incentivar esses ecossistemas. Mais cedo, o Vilvoc já falou sobre essas mega tendências, né, que foram
foram feitas pela Embrapa, e que a gente pode ver que elas todas caminham também, né, elas também se dirigem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né, essas megatendências são o que vão direcionar, são o que vão servir como... Eu não quero falar diretriz, porque parece uma coisa muito burocrática, mas que vão guiar mesmo qual é o tipo de inovação, o que a inovação que a gente quer fazer precisa buscar. Né? Então, o protagonismo dos consumidores, os riscos na agricultura, a mudança climática, todos esses são os guias para a gente fazer inovação aberta. Além disso, a gente também tem o portal AgroHub Brasil. Tá? Hoje, ele é um repositório, basicamente, ele conceitua alguns elementos da inovação aberta, ele explica o que é um ambiente de inovação, o que é um hub de inovação, e ele divulga iniciativas de inovação por todo o país, ele divulga desafios, só que o que a gente quer de verdade, né, o que a gente veio aqui para mostrar, é que o que a gente quer fazer é uma rede nacional de ecossistemas de inovação do agro. A gente quer que ele funcione, entre aspas, sozinho. Né? A gente quer que as pessoas consigam entrar ali, que elas possam se cadastrar, que elas possam trocar experiências, que a gente consiga cadastrar investidores, startups, que a gente consiga fazer com que as inovações tecnológicas consigam efetivamente cumprir o seu papel de política pública. Né? A gente entende que, se não houver essa troca, se não houver um envolvimento do governo, do Estado, né, como um todo, isso tanto vai ser ruim para todo mundo, né? Vai ser ruim para o ecossistema, mas vai ser muito ruim também para o Ministério. Né? No mundo inteiro, essa inovação vem acontecendo e a gente já está para trás. Então, agora a gente quer recuperar esse tempo perdido. Tá? Então, essa nossa árvore de ações que a gente está desenvolvendo é o projeto novo do Ministério, né? É a vontade nova que a gente tem. Eu entendo que mais cedo a gente falou também, quando o Vilvoc falou, alguém fez uma pergunta sobre a conectividade rural, que é um problema, né, hoje em dia, porque, na verdade, sempre foi. Né? E a gente entende que não tem. E por que não tem? Porque as companhias telefônicas e de internet e de tudo mais, elas querem se concentrar dentro dos grandes centros urbanos. Temos hoje o FUST, na verdade, já tem alguns anos que o FUST existe, que é o Fundo de Universalização da Tecnologia de Telecomunicação, de Sistemas de Telecomunicação. Então, a gente já tem um intuito agora, a gente está com esse fundo bem gordo, e o nosso projeto agora é realmente entrar em ação para que as empresas tenham interesse, para que as empresas se engajem em levar a internet para o campo. Tá? Bom, gente, além de dizer aqui quais são as nossas intenções e quais são os nossos objetivos, eu também quero contar para vocês que uma das chamadas que a gente fez recentemente foi com o Parque Tecnológico da UFSM e com a Riagro. Tá? Eu até quero chamar aqui a Maria Daniele Dutra e o Vilvoc para voltarem para o palco, por favor. A gente fez essa chamada, foram escolhidas 12 startups desse parque tecnológico para elas apresentarem os seus pitches. Obrigada, gente. Para elas apresentarem os seus pitches. E delas a gente escolheu 3. Né? O Ministério, a gente fez uma banca interdisciplinar com pessoas que entendem sobre a produção, com pessoas que entendem sobre startup. Né? E a gente escolheu 3 dessas startups para a gente poder trazer para cá hoje e para elas poderem mostrar quais são as tecnologias que elas desenvolveram.
O Parque Tecnológico da UFSM está representado hoje, então, pela Maria Helena Dutra, e o Vilvoc vai representar a Riagro. O que eles vão falar é sobre as perspectivas do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul e como essa parceria entre MAPA, entre os parques tecnológicos, pode contribuir para o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, né? O foco deles é o Rio Grande do Sul, mas isso funciona também para fora daqui. O que mais que eu preciso dizer para vocês? Depois disso, gente, depois que eles fizerem a apresentação deles, então a gente vai chamar essas startups aqui para o palco. Elas vão ter a oportunidade de mostrar o pitch delas para vocês. E é isso. Depois é surpresa. Vou passar para a Maria Daniela. Para o Vilvoc? Então, tá bom. Alô? Alô. Bom, ótimo. Coisa boa voltar aqui, né? Que já estamos na segunda jornada agora para a tarde, e eu queria resgatar a minha apresentação de hoje de manhã, porque eu quero concentrar no final para esclarecer melhor o que é a nossa rede, que está em formação. Até foi muito rico aí com a Márcia falando sobre os ambientes de inovação no resto do país, né? Lá em Mato Grosso, com o Celidônio, que está aqui, né? E as conformações, os arranjos diferentes, o pessoal do Cubo, o pessoal da Agtech Garage, lá de Piracicaba. Então, eu queria... Tu tem um passador? Está aqui. Eu vou passar bem rápido aqui, né? Para quem não pegou ainda o meu LinkedIn, eu, de novo, insisto aí para a gente fazer essas conexões. Coloquem aí a câmera e a gente pode estabelecer conexões aí com a Riagro e também com o celeiro AgroHub do Tecnopuc lá em Porto Alegre. Tá? Depois eu volto lá no final com esse minha conexão. E já vi que tem muita gente aqui que já praticou e já estabeleceu conexão aqui com o LinkedIn. Já tínhamos falado sobre essa questão do tamanho do agro, né? E da força internacional que o Brasil tem nessa área, né? E agradeço muito a Carol aqui do Ministério da Agricultura, porque esse é um intuito muito forte de estabelecer uma conexão, né, mais atenta. E, obviamente, com um país continental como a gente está vivendo, como a gente vive, é muito difícil vocês lá em Brasília estarem capturando tudo o que está acontecendo no redor. Então, na verdade, nós temos que fazer o barulho para que vocês nos enxerguem, nos escutem e aí nos chamem para fazer parte desse sistema bem mais amplo, né? E a gente tem um desafio enorme aí, né, que você comentou de novo, da questão de transformar transformar, melhor dizendo, de enaltecer o nosso agronegócio na sua vertente de sustentabilidade ambiental. Eu acho que esse é onde estão nos batendo, porque, obviamente, a gente está agredindo o mercado internacional. E o ponto, né, que a gente precisa estar reforçando é que a gente já está muito atento a essa questão da sustentabilidade, né, e só há forma da gente mensurar, tangibilizar isso através de tecnologia, né? A gente tem que estar lá no campo medindo o que a gente está, desde a evapotranspiração, a emissão de CO2, né, a própria recuperação da fertilidade natural, o uso de áreas degradadas que a gente está recuperando e a diminuição necessária de ampliação de biomas ainda intactos, ainda, né, biomas naturais, que é o nosso maior patrimônio, né? E a gente tem mais ou menos 60% do nosso território ainda, né, nenhum lugar do planeta tem essa reserva, né, natural para as próximas gerações, né, saberem melhor utilizar. Deixa eu passar bem rapidinho isso aqui. E enaltecer esse intuito que começou agora, como tu dissesse, né, de a gente fazer um mapeamento das iniciativas que estão acontecendo e, sobretudo, para a gente construir sinergias. Aqui mesmo, na hora do almoço, eu estabeleci conexão com 2 empresas que estão com a gente, que não se conheciam. Imagina, no nosso parque, tudo bem, são 200 empresas, né, mas o quanto que as pessoas estão no dia a dia e não têm tempo de, né, olhar para o lado e aí, de repente, em vez de estar reinventando a roda, fazer a conexão e essa coisa acontecer. Então, há uma enormidade de potenciais e eu quero, então, concentrar nessa questão da rede.
Eu acho que diferente do painel anterior, quando a gente falou, né, do cubo, mesmo lá da Agitec, ou lá do Celidônio, do AgriHub, né, ou mesmo eu falando no meu chapéu celeiro, o que a gente está fazendo de diferente, inclusive no governo passado junto ao Ministério, é justamente a gente mostrar que aqui no Rio Grande do Sul, por essa característica de cooperação, que é tão tradicional, que bom que tu ressaltasse, a gente começou a aproximar, né, o que no princípio parecia ser ecossistemas competidores, né, para estabelecimento de sinergias de complementariedade. Esse é um processo, não é trivial, porque há toda uma barreira de mudança de cultura e nada melhor, ou a única solução é a gente se olhar, se comunicar, se visitar, né? Que nem vizinhos de um condomínio novo, né? Muito desconfiado, até que a gente desce, sobe no elevador, você é não sei o quê, daqui a pouco a gente pergunta, você trabalha onde? Né? E daqui a pouco a gente está fazendo negócios ou levando os filhos de forma coletiva para o colégio, né? Esse processo é uma aprendizagem, uma caminhada. Mas o fato mais interessante que foi o governo do Estado, através do lançamento de um edital, que a Simone participava, o RITS, que a gente organizou uma meta-rede. Porque as redes que a Simone comentou aqui são redes voltadas para desafios específicos. Sei lá, desenvolvimento da cadeia da erva mate, para pegar aqui no Sul, né? Então, todo mundo que trabalha com erva mate vai trabalhar, vai ver o que estão fazendo, e aí o governo dá recursos para organizar aquela rede. O que a gente fez, e a nossa ousadia é, vamos fazer a rede das redes, a meta-rede, que possa juntar todos os diretores dos parques, todos os responsáveis, os heads responsáveis por esses parques no estado inteiro, e vamos conversar. E a primeira coisa que a gente fez é quem somos. E aí a gente começou a levantar, e esse é o dado que eu forcei a turma aqui, tem várias coresinhas aqui, para os amarelos, até ao dia de hoje não tinham me passado os dados, né, para ver como é a dificuldade. E aí disse, gente, eu vou lá estar falando da gente e tal. O ano passado, a gente conseguiu lançar aqui, exatamente um ano atrás, o conceito da rede. E na Expo Inter, que é no segundo semestre, você estava junto, né, Maria? A gente mostrou esses números. Pois, pasmem, de setembro de 2022 para agora, nós já temos 10 novas startups dentro do nosso ecossistema. A gente saiu de 85, te lembra o número? E agora, nesse levantamento último, 95, sendo alguns ainda não atualizados, que são aqueles clarinhos ali no canto. Então, a gente já está com 95 das 124 que o radar apontou. Então, sei lá, deve dar 80 e poucos % das agritechs do Estado estão vinculadas de alguma forma com as nossas ICTs, né? Lembrando que a Embrapa não tem essa cultura de ter startup vinculada ao seu ecossistema. Mas a Embrapa traz uma coisa que para nós é super importante, traz todos os vínculos que tem com as empresas, com as cooperativas, com as agroindústrias, né, as empresas de transformação, para nos ajudar a estabelecer essa conexão entre, né, numa visão de inovação aberta, entre o que está saindo por essas startups, né, e sendo proposto por essas startups, e o que as grandes empresas, as grandes organizações, as cooperativas têm como grandes demandas. Então, esse matching ele tem que ser vivo e ele precisa ser alimentado, entendeu? E isso que a gente estava conversando, e foi muito bom esse nosso painel, a gente poder se cruzar, porque a gente gostaria mesmo aqui ao vivo, né, e abertamente, de colocar a Reagro como um beta-teste, uma prova de conceito para o Ministério, entendeu? Para que vocês usassem, né, um universo bem considerável, quer dizer, não é um sistema distribuído pequeno, a gente tem muita densidade, usado como referência para outros estados. Eu participei há uns 15, 20 anos de uma primeira iniciativa de rede, que foi o projeto RIPA, Rede de Inovação
da Pecuária e Agricultura, capitaneado pela Embrapa de São Carlos, que foi o que startou esse negócio. Eles queriam, na época, década de 90, fazer esse arranjo. Andamos 1 ano e pouco com o recurso do Ministério e do Governo, e a coisa não andou, porque é que nem igreja. Todo domingo tem que ter sermão, porque as pessoas têm N objetivos, N problemas, N situações, e aí perde-se a conexão. Então tem que ter um chato como eu, a Dani sabe, que toda hora, né, a Luana aqui, que é na área de comunicação, eu estou lá, gente, precisamos não sei o quê. Gente, vocês viram a oportunidade que saiu na FINEP? Gente, viram que está sendo lançado na Suécia? Então tem que alimentar, e a gente criou um spin-off, que é o Riagro Comunicação, com as agentes de comunicação, as jornalistas, a Luana é uma das responsáveis, com as jornalistas da Embrapa, para centralizar essa informação e fazer um release, sei lá, semanal, para alimentar a gente que é head de operação, a tomada de decisão que a gente pode fazer junto. Isso é o caminhar, como o Celidoni comentou aqui, né? Esse negócio tem que começar de algum jeito. Não é uma coisa mirabolante, vamos ligar em metaverso. Não, é comunicação face-to-face, que agora a gente usa o WhatsApp ou outra rede para fazer essa comunicação, mas isso precisa ser alimentado. O que eu queria concluir aqui, para não me alongar? Ter o Ministério da Agricultura, ter o governo federal como parceiro e, mais do que parceiro, fomentador dessa iniciativa, para que nos ajude a fazer os encontros, para que possa trazer alguma expoente nacional ou internacional para animar, né, para a Dani sair de Santa Maria, Porto Alegre, ou nós irmos a Passo Fundo, ou a Erechim, né, ou Ijuí, enfim. É muito importante essa parceria com o Ministério. A gente tem muitas parcerias com o SEBRAE, que é outra força enorme, sobretudo nessa vertente. Está aqui um grande estande do SEBRAE. Mas a gente acredita que essa conotação, e vocês veem pela abertura do nosso evento, quando chegou o ministro da Agricultura aqui, né? Houve uma mudança de governo, mudança ideológica, mas ministro é ministro. Né? Estamos com problema de seca, o senhor tem que nos ajudar, as políticas XYZ, olhe para o Rio Grande. Então, ter o Ministério para nós, assim como o Governo do Estado, através da Secretaria de Inovação, é extremamente importante para a gente manter aquecida as relações necessárias para que a rede gere as suas externalidades, né, positivas. E, a partir daí, a gente começa numa segunda fase, que eu também queria anunciar aqui. Nós estamos com um projeto com a Embrapa, de não só fazer o que a Radar fez, que é a sistematização da tipologia de startups, né, e, ao mesmo tempo, do mapa de calor, onde elas estão. A gente criou, dentro do celeiro, lá no Tecnopuc, um diagnóstico do nível de maturidade, que vai muito além do TRL. Não é só o nível de maturidade tecnológica, mas o nível de maturidade empresarial, de acesso a mercado, de competência de relacionamento, de, como é que eu posso dizer, grau de internacionalização. Nós montamos lá 6 grandes indicadores, numa plataforma autorrespondida, né? Ou seja, autodeclarada, onde o sujeito vai poder se ver e ver como é que ele está em relação à média. Porque, claro, nós não vamos abrir esse dado, uma questão de lei de proteção e até porque é estratégia comercial, né, de cada um. Mas o que a gente quer ver, o que a gente quer fazer é com que as pessoas ou as startups que estão se desenvolvendo possam enxergar o seu nível de maturidade para, inclusive, estabelecer conexões mais rápidas. Poxa, se o meu nível é inferior ao da Dani, ao da Carol, e ela está nesse evento, eu quero conversar, olha, fulano de tal, e vice-versa, né? Porque o ecossistema vai se ajudando. Mas a gente precisa ir além de número de startups, ou se estão ligadas a Santa Maria, ou a PUC, ou a Unijuí, ou a Federal de Pelotas. O que a gente precisa saber é o seguinte: quem faz o quê e qual o nível de entrega naquele momento, para que, eventualmente, inclusive, possa acessar mais rapidamente investidores, né? E aí tem uma camada grande. Está aí o depoimento do nosso colega do Cubo, onde o Itaú viu isso como uma oportunidade, mas tem vários. Sicredi está fazendo isso, né, para pegar 2 exemplos
aqui presentes, né, para que a gente possa ajudar a acelerar e dar a ferramenta ou a quantidade de recursos necessários àquela maturidade. Porque se a gente dá dinheiro demais na fase inicial, há uma chance muito grande de se perder. Eu já fui gestor de um projeto da FINEP maravilhoso, que tinha lá fundo não reembolsável, e o sujeito pegou, apresentou um projeto maravilhoso e, em vez de ele jogar para a sua empresa, comprou uma Hilux. Foi parar na Polícia Federal, por uso indevido de recursos públicos. Mas ele dizia assim, mas era recurso não reembolsável. Meu amigo, era para fazer aquilo que você disse que tinha que ser feito. Então, essa questão é extremamente importante, a gente começar a alinhar com o poder público, e aí, com o nível federal, melhor ainda, essas conexões. Então, a gente está muito feliz de ver essa rede, e aí eu termino aqui, a gente pega e o microfone se alonga, para a gente ver cada uma dessas esferas aqui, dessas bolinhas, tem importância na relação de troca entre o poder da universidade, as conexões com o mercado, com as empresas e com o governo, atendendo quem? Fundamentalmente, os produtores. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que os produtores cada vez tenham soluções mais adequadas e desafios é o que não falta no nosso país. Então, com isso, eu termino, né, e deixo aqui e aí eu preciso falar sobre isso para ti, que está aqui como representante do Ministério. Depois que a gente começou a fazer esse trabalho, a quantidade de interessados internacionais em estabelecer conexões conosco é outro nível. Porque o que acontece? Os interesses internacionais vêm para nos vender tecnologia. Quando eles encontram que aqui a gente não é mais, né, trocador de coisa boa por espelhinho, né, eles começam a pensar em estabelecimento de parcerias para aumentar o que a gente chama de soft landing. Ou seja, eles têm toda a regulamentação de uma máquina, de uma molécula, leva anos para poder aqui. Se tiver um parceiro local que sabe os canais, essa introdução tecnológica ela acelera e ganha o parceiro local. Então, esse é outra externalidade interessante quando a gente estabelece relações internacionais quando nós estamos organizados, que é o que faz Israel, né? Nós estávamos comentando sobre isso. Então, esse é o gancho que até comentávamos, né? A gente tem condições de fazer isso, né, a partir desse tipo de organização. Bom, gente, aqui está o meu endereço e eu passo de novo a palavra, agradecendo muitíssimo a oportunidade de, e quem sabe a gente usar a Riagro como um estudo de caso, um MVP, para rodar isso que você tão legal apresentou para nós. Obrigado. Alô? Não, com certeza, eu até queria falar isso, porque para a gente, redundância para a gente é ruim para todo mundo, né? A gente está trabalhando em cima de... Você vai olhar as políticas públicas de um ministério e do outro, está todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Só para poder chamar de seu. Então, é isso que a gente não quer mais, é um gasto de recurso público absurdo, absurdo. E outra coisa que eu queria falar é que a gente vai ficar muito feliz, com certeza, se vocês puderem colaborar dessa forma com a gente. A gente precisa exatamente de modelos, de diretrizes. A gente não está com medo de falar que a gente não sabe ainda fazer tudo, que esse é um caminho novo para a gente. E eu acho que admitir isso talvez seja o primeiro passo. Tá? Então, muito obrigada, Vilvoc. Assim, fico muito feliz mesmo. Obrigada a todos vocês. Eu vou passar a palavra, então, agora para Maria Daniele e depois a gente continua. Obrigada, Carolina. Então, primeiramente, boa tarde. Agradecer principalmente a possibilidade de vir aqui falar um pouquinho do Inovatec UFSM Parque Tecnológico, uma feira tão importante e significativa dentro do agronegócio brasileiro. Pois bem, então, o Inovatec, o UFSM Parque Tecnológico, é um parque tecnológico de uma universidade federal. Então, por si só, já inicia, de certa forma, uma emblemática muito grande em torno disso, porque tudo que se pensa em relação ao processo de validar, de prototipar ou de verificar possibilidades para as tecnologias ali em si serem implementadas no mercado, acaba tendo um certo entrave de algumas iniciativas. O Parque Tecnológico, quando ele surge na UFSM, ele surge principalmente num processo ali em si de buscar alternativas
para que a gente possa transformar o papel da universidade, que por muito tempo teve aquele papel da pesquisa básica e um papel ali de formação unicamente de talentos, para um papel mais de pesquisa aplicada e para o desenvolvimento de competências profissionais. Só que para isso, ali em si, a gente precisa ter um alinhamento com o que vem sendo desenvolvido no mercado. Então, quando o Inovatec surge, ele surge com um posicionamento de mercado, que é justamente as áreas de atuação que a gente vem desenvolvendo, que são as agrotecnologias, o foodtech, o bioinsumos ali em si, as tecnologias sustentáveis. E só para mim poder contextualizar e explicar um pouquinho o porquê do motivo dessas áreas de atuação, foi justamente para entender de que forma nós, como universidade pública, estamos pensando em alternativas que possam atender as demandas de fato do mercado. E principalmente com um olhar para a nossa região ali em si. Então, quando a gente teve esse posicionamento de ter essas 4 grandes áreas de atuação, foi muito em função do mapeamento que ocorreu no Brasil, para a gente identificar o posicionamento dos parques tecnológicos a nível dessas demandas que existem no Brasil como um todo. E depois desse levantamento, a gente identificou que existe atualmente 62 parques em operação no Brasil. E desses 62 parques ali em si, muitos deles acabam citando iniciativas voltadas para o agronegócio. Mas muitos deles ainda ali em si, elas não têm uma dedicação, digamos, mais massiva, mais pontual, exclusiva, exatamente pensando nessas alternativas que possam fazer com que eu consiga fazer que a universidade tenha uma pesquisa aplicada, que a universidade tenha esse papel de desenvolver competências profissionais aplicadas no processo de aproximação da universidade com o mercado. Então, surge aí, dentro desse contexto, o Inovatec FSM Parque Tecnológico, pensando de que forma a universidade tem esse papel agora, que é o papel do futuro de toda a universidade, que é justamente fazer com que se desenvolva pesquisa aplicada e se desenvolva competências profissionais ali em si. Então, hoje eu estou aqui, fico bem feliz de estar aqui, em conjunto com a Carol e com o Bill Vock, da Riagro, porque somos um exemplo prático de que iniciativas conjuntas, colaborativas e sinérgicas ali em si, elas podem permitir ações estratégicas e pontuais, que é o caso específico que eu vou colocar aqui, que é de 2 Fab Labs. Então, no final do ano passado, recebemos 2 TEDs do Ministério da Agricultura, apoiando uma iniciativa de Fab Labs do foodtech e uma iniciativa de Fab Lab de bioinsumos. E por que isso é tão importante para a gente, quanto integrante da Riagro, de uma rede de inovação do agronegócio do Rio Grande do Sul, e quanto universidade também que pensa nessa pesquisa aplicada? Os Fab Labs ali em si, quando eles surgem, eles surgem com o objetivo de fazer com que eu possa pensar em iniciativas para que eu possa prototipar e validar tecnologias e permitir que essas tecnologias cheguem no mercado mais maduras e suficientes para conseguir, digamos, propor a resolver as soluções que quase o mercado indica ali em si. Então, no final do ano passado, quando a gente recebeu 2 incentivos financeiros para implantar dentro da Universidade Federal de Santa Maria, especificamente no Parque Tecnológico dos Fab Labs ali em si, a gente enxerga essa perspectiva de que o relacionamento ali em si, como o Vilvoc colocou, do Ministério da Agricultura, que vem pensando em políticas, fomentos, que incentive e apoie, seja ela financeiramente ou seja ela de formas técnicas, a gente entende que isso faz parte do processo de amadurecimento desses habitats de inovação. Então, só para entender e eu poder exemplificar especificamente, quando se pensa dentro de um parque tecnológico, ambientes, habitats de inovação que pensam na prototipagem e validação de tecnologia, é justamente a gente pensar em iniciativas que possam fazer com que esses modelos de negócio eles estejam maduros o suficiente, mas que também eles sejam atentos às necessidades que são regionais, mas que tenham ali em si uma preocupação com as demandas a nível global como um todo, Então, dentro do Parque Tecnológico, a gente visualiza que os Fab Labs ali em si, eles vão auxiliar não só o ecossistema de Santa Maria, mas como o ecossistema de Porto Alegre. Eu vejo ali o colega do Parque Tecnológico da URI também, então vai auxiliar.
Dentro dessa perspectiva, recentemente a gente assinou um termo de cooperação técnica com o Tecnopuc, que é justamente pensar em iniciativas onde eu faça a mobilidade dessas startups entre esses ambientes de inovação. Por quê? Porque eu permito com que áreas que estão pensando nessa validação em prototipagem, essas outras startups que estejam nesses outros ambientes, elas possam também usufruir desse benefício como um todo, né? Então, pensar iniciativas que auxiliam nesse processo de maturidade tecnológica ali em si, é pensar justamente de que forma a gente está se unindo e se relacionando com órgãos ali em si, que são órgãos reguladores. A gente consegue, de fato, ter uma sinergia entre o regulador e o regulado. Porque a gente fala sempre que é importante a gente entender de que forma o fato, o valor e a norma elas estão alinhadas. Por que eu digo isso? Hoje, quando se pensa, por exemplo, em testar, em validar tecnologias para o agro, principalmente, por exemplo, dentro de uma das áreas do nosso parque tecnológico, que é o de produtos biológicos, de bioinsumos, é algo muito delicado ainda. Porque exige uma certa regulamentação que ainda está, de certa forma, sombreada por algumas dúvidas, o que é natural do processo de inovação. Só que a gente não pode frear esse processo. E para não frear esse processo, a gente precisa pensar de que forma habitat de inovação, que pensa especificamente nessa validação tecnológica, de forma sistematizada e sinérgica com os ministérios, com os outros órgãos ali em si, que regulam esse processo ali em si para analisar de que forma essas atividades vêm sendo desenvolvidas, elas podem auxiliar. Então, quando o Ministério da Agricultura ele apoia uma iniciativa que é de um parque tecnológico, mas que é para um benefício de uma rede como um todo, é pensar num ambiente de inovação ali em si que vai beneficiar as startups pelo processo ali em si de ter um ambiente propício e seguro, que é importante se colocar isso, porque quando a gente fala do food, quando a gente fala dos produtos biológicos, é necessário também ter uma preocupação de que forma isso vai chegar no consumidor e quais serão os resultados dessas atividades que estão sendo desenvolvidas. Só que, para isso, a gente precisa de processos sistematizados, porque a inovação, por si só, a gente precisa compreender que ela precisa de um processo sistematizado e bem conduzido para que a gente consiga ter efetividade no resultado que a gente busca e quer alcançar. Porque desenvolver atividades de forma empírica, né, e de forma desorganizada, de certa forma, elas acabam invertendo o processo da inovação, que em vez de facilitar, elas dificultam. Então, hoje, o Parque Tecnológico, possuindo 2 Fab Labs, um de bioinsumos e um de foodtechs, é a possibilidade que a gente tem de fazer o que hoje muitas corporações já fizeram ali em si, que é olhar para dentro do seu processo de inovação e verificar de que forma, através da inovação aberta, a gente consegue propor iniciativas pensando justamente em atividades que possam nos auxiliar. Então, um dos Fab Labs, que é o Fab Lab do Food, por exemplo, ele tem uma linha de atuação que é pensar especificamente nos ambientes regulatórios, que isso é importante. É importante colocar em pauta de que forma iniciativas que hoje vêm sendo desenvolvidas dentro do processo tecnológico inovador, elas não possuem uma legislação específica para conduzir de que forma esses processos podem ser, digamos, desenvolvidos, de que forma a gente pode propor quanto o Ministério da Agricultura, quanto rede que coloca, digamos, e elenca as demandas que existem dessas startups do mercado e de que forma nós, parques tecnológicos, estamos olhando para esse mercado e coletando as informações que a gente possa, em conjunto, sentar e pensar. Existe a necessidade, então, para que eu possa ter um período determinado de tempo para analisar uma tecnologia, acompanhar o processo, validar as hipóteses ali em si e, de fato, analisar o que deu certo e o que deu errado? É isso que as startups precisam. Elas precisam de ambientes para prototipar e validar, mas de forma segura, de forma responsável. E quando o Ministério, especificamente, ele fomenta, por meio de um suporte financeiro ou técnico, a implantação desses ambientes de inovação em parques tecnológicos que desenvolvem pesquisa, e pesquisa que são pesquisas aplicadas, pensando especificamente nessa validação e na maturidade das tecnologias, a gente, de fato, chegou ao processo sinérgico do relacionamento que está alinhado e que está bem, digamos, posicionado. Só para completar, que eu acho que isso é um dado super importante que a Dani levanta aqui, que isso também, além de acelerar o ciclo de desenvolvimento do produto, com essa pré-validação ou esse acompanhamento durante a validação, isso aumenta o interesse do capital privado
de bancar a festa porque tem alguém regulador que já está junto do processo, disse, é bom, mas de repente vai travar lá no Ministério, na Anvisa ou qualquer outro órgão regulador. Então, esse fast track vai ajudar, inclusive, a mais investidores que são de outras áreas a olhar com mais carinho e com mais atenção e com mais recurso para acelerar esse ecossistema. Porque quando a gente fala essa coisa, e a Dani fala muito isso, do bioinsumo, não tem por que a PUC, que não tem essa área forte, está reinventando a roda. Então, a gente faz essa conexão, algumas empresas que precisam, que estão explorando esse mercado, conseguem acelerar lá, e, ao mesmo tempo, a gente consegue pré-certificar. Depois, claro, nas fases seguintes de validação, a gente já corre rápido, porque um dos problemas terríveis que nós temos no país é o tempo, por exemplo, para ganhar uma patente. Né? Ir lá no metro e fica, aí tu deposita, olha, acho que vamos ganhar, e o investidor diz assim, e se não ganhar? O que é que eu faço com o meu capital? Eu tenho que comprar e escalar esse produto para botar no mercado, e esse negócio depois tem que pagar royalty ou me incomodar. Então, o ciclo ele é averso aos agentes de risco. Né? A história que nós temos é aversa aos agentes de risco. E isso atrapalha a evolução e a aceleração desse processo. Né? Se a gente estiver trabalhando junto, e aí, claro, uma rede de confiança e de protocolos bem definidos entre nós, né, a gente passa a ser um braço que vocês no Ministério não têm e que não precisam ter, porque a gente já tem isso nos nossos portfólios aqui. E nos ajudam a fazer isso que, por exemplo, na área de informática, por que tanta startup é de informática? A barreira de entrada é muito baixa, é algoritmo. Se der errado, bom, o cara tira o algoritmo, refaz o algoritmo. Trabalhar numa molécula que vai ser inoculada para aumentar o nível de absorção de potássio, ou alguma outra que vai trabalhar no tratamento fitossanitário, é muita grana. O ciclo de vida, estava até falando com os colegas da Embrapa aqui, que estavam hoje de manhã, o ciclo de vida é muito alto e ninguém quer investir. Consequentemente, a gente está na mão das mega multinacionais, né, que só elas têm estrutura para poder suportar essa trajetória terrível até chegar no produto validado no mercado. Né? A gente viu isso nas vacinas do Covid, por exemplo. Quer dizer, se não fosse a Pfizer, aquela empresa lá na Alemanha não teria lançado o RNA mensageiro que mudasse o... Foi a Pfizer que jogou isso no mundo. Jamais aquela startup que tinha a solução para nos botar aqui e falar sem máscara, né, ela conseguiria chegar porque ela teria que estar com essa empresa. Não estou com isso tirando o mérito das grandes empresas, muito antes pelo contrário. Mas poder usar na área do agro, que é onde a nossa força competitiva, a gente ter essa sinergia juntos, né, e não exclusiva, ou seja, criar essa rede de forma ampla, que vá do Oiapoque ao Chuí, nesse processo, é a grande charada, a grande forma de a gente fazer a velocidade dessa área, induzindo todo o ecossistema, todos os stakeholders, a acreditar que esse é um mercado possível de ser desenvolvido, inclusive numa área nebulosa e onerosa que é bioinsumo, só para dar um exemplo. Alô? E ainda tem mais uma coisa, né, que eu achei legal que vocês falaram, que sobre isso que você falou, o produtor também querer inovar. Né? Porque, às vezes, ele está lá achando que o jeito que ele está fazendo está bom, ele não tem ideia de que ele pode fazer muito mais. E por que ele vai se arriscar? Né? Então, e sobre o que a Dani falou, não é só o produtor, né? É o consumidor. Né? Porque o foco da gente de descobrir, exatamente, o foco da gente de descobrir as necessidades de melhoria de produção é para que o consumidor queira consumir aquilo de lá, que ele queira consumir um alimento mais seguro e que ele queira consumir coisas mais sustentáveis. As necessidades e os ecossistemas são regionais, né? Mas o futuro, para que se olha, ele é global. Né? Se a gente for no mundo inteiro, todo mundo está olhando para essa mesma coisa. Pessoal, eu vou ter que... Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero chamar agora, então, essas 3 startups que participaram do Agro Awards Rio Grande do Sul, edição 2023. Eu vou começar chamando, então, a CEO da WeCaps,
a Tayane Marques, que vai apresentar o pitch do seu microencapsulamento de probióticos. Boa tarde a todos. Meu nome é Tayane. Então, eu sou CEO e sócia fundadora da WeCaps, e hoje eu vou mostrar um pouquinho do que nós fazemos. Então, o que é a WeCaps? A WeCaps é, acima de tudo, uma food tech, que trabalha com uma solução para a proteção de ingredientes através da microencapsulação, para que seja possível gerar novos alimentos mais nutritivos e saudáveis. Então, hoje, o nosso core business está baseado em microcápsulas inteligentes contendo probióticos. Então, vocês podem observar nessa imagem, o nosso produto ali à esquerda seria a imagem real que a gente tem dele, e a imagem à direita seriam das microcápsulas em observação microscópica. Então, como características, a gente pode ressaltar que ele é um produto à base de plantas e, atualmente, ainda é um produto úmido. Então, por que a gente faz isso? Com as pesquisas que nós viemos desenvolvendo dentro da Universidade Federal de Santa Maria, de mestrado e doutorado, nós observamos que se tinha uma lacuna em produtos probióticos disponíveis para a população. Então, os probióticos eles são micro-organismos muito importantes, benéficos para a nossa saúde, e nós começamos a observar que eles estão presentes somente em alimentos lácteos. Então, se tem uma lacuna gigante para desenvolver novos produtos. Só que eles são também sensíveis. Então, não é, digamos assim, fácil aplicar eles em outras matrizes. Por isso, a partir de todas essas pesquisas que nós realizamos, nós desenvolvemos esse produto para o mercado. O que nós já criamos até hoje? Nós criamos basicamente 3 produtos. Então, seriam uma bebida probiótica, bem diferenciada. É uma bebida à base de plantas também. Um gelado comestível, que também hoje não existe esse produto com a aplicação dos probióticos, porque a gente já vê também sorvetes probióticos. Então, o que a gente está fazendo é bem diferenciado. E um produto que passa por forno, um produto assado, que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido em fase final de desenvolvimento com uma grande indústria de alimentos em sistema de inovação aberta. Então, além desse produto ser muito inovador já para probióticos, o que a gente observa é que a nossa tecnologia ela é muito inovadora e que possibilita inúmeras aplicações e proteções. Então, a gente fala que qualquer ingrediente que necessite ser protegido pode estar sendo utilizada a microencapsulação para levar esse ingrediente para o mercado. Além dos ingredientes protegidos, nós também conseguimos fazer a liberação controlada desse ingrediente. O que seria essa liberação controlada? Seria tu direcionar o rompimento da microcápsula aonde tu gostaria que o ingrediente fosse absorvido. Por exemplo, para os probióticos, nós conseguimos direcionar a abertura dela para o intestino. Além disso, nós vamos maximizar, então, a ação desse ingrediente. Para a indústria de alimentos, vamos gerar produtos sem alteração sensorial, que é muito importante. Vamos ampliar a gama de produtos probióticos e funcionais. E, além disso, vamos levar produtos totalmente inovadores e pioneiros ao mercado. E aqui a gente vê mais diretamente a nossa conexão com o agro. O que é possível fazer com as microcápsulas? Nós podemos estar atuando em bioinsumos, como já foi falado aqui, para aumentar a eficiência, aumentar a vida de prateleira. Então, a gente pode sim dizer que a WeCaps ela pode estar do campo à mesa. Trago aqui também algumas conquistas que nós tivemos nesses últimos anos, desde 2021, que nós surgimos em 2020, no momento da pandemia, porque eu desenvolvi as pesquisas e, no final do meu doutorado, iniciou a pandemia. Então, foi por isso que a gente teve esse olhar mais de mercado e viu que essa pesquisa poderia gerar frutos. Então, nós ganhamos um prêmio no início de 2021 do Food Tech Global Challenge. Também
fomos contemplados em alguns editais, eu trago aqui como destaque o RAI do CNPq, os programas Centelha e o Doutor Empreendedor. Então, esse é o time que faz a WeCaps. Somos, ao todo, 5 sócios. Temos 3 doutores no nosso P&D e também 5 colaboradores bolsistas. Nós estamos, então, incubados na incubadora do Parque Tecnológico da UFSM, a Pulsar. Muito obrigada pela atenção de todos e nós estamos à disposição no estande da Embrapa, caso queiram conhecer mais da WeCaps. Muito obrigada, Tayane, parabéns. Agora eu vou chamar a Zait com o seu CEO, Renan Buch Pardinho, e eles têm uma inteligência artificial aplicada à qualidade do leite e ao índice proteico da soja. É isso? Falei certo? Quase. Então, tá bom. Tá. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Todo mundo tudo bem aí? Bom, pessoal, o passador, por favor. Aqui, muito obrigado. Bom, pessoal, eu me chamo Renan, sou um dos fundadores da Zait. Uma outra fundadora está comigo no nosso stand ali, junto com o Sebrae-X, a Paula. Eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre inteligência artificial aplicada ao agronegócio. A Zait, pessoal, ela usa do instrumento da inteligência artificial para resolver problemas reais no campo. Esses problemas não são problemas que a Zait traz, e sim que o campo nos traz. Então, a gente tem parceria com grandes empresas e, nesse sentido, a gente acaba desenvolvendo tecnologias de ponta, onde nós coletamos dados, produzimos conhecimento, acima de tudo, e essas soluções embedadas e utilizando inteligência artificial. Eu trago aqui para vocês o nosso case de sucesso, que é a Nira. A Nira ela é uma joint venture entre a Zait e a Genesis Group, que é a maior empresa de classificação e certificação de grãos que atua no nosso país. Em 2020, a Genesis nos procurou no ápice da pandemia, onde o mercado tinha uma demanda muito grande. Precisava saber os teores de proteína, óleo e umidade nos grãos de soja a campo. Naquela época, até então, esses dados só poderiam ser obtidos através de uma análise laboratorial. Até então, a gente tem trabalhado junto, e aqui eu trago alguns dos resultados que a Nira já conquistou ao longo desde 2020. Então, já em 2021, 6 meses após a assinatura do contrato, nós já estávamos no Mato Grosso, testando essa tecnologia dentro de um armazém de uma das maiores trades do mundo. Mas também não serve só para as trades essa informação, também serve para o produtor. E eu trago um exemplo aqui para vocês, que vocês podem estar observando, aonde, no Mato Grosso, na cidade de Campo Novo do Parecis, numa das fazendas da SLC, nós fizemos um mapeamento junto com eles para saber como é que estavam os níveis de proteína e óleo por talhão. Para quê? Para que o produtor também saiba o que ele está produzindo. E se o que ele está produzindo é um alimento de boa ou muito maior qualidade. E é onde a gente chega aqui com os dados bem interessantes. A gente mapeou ali a fazenda de 22 mil hectares, monitoramos uma quantidade de 92 mil toneladas de soja e, pasmem, a proteína, a diferença entre o maior e o menor talhão nos níveis de proteína chegou a 5,2 pontos percentuais. Isso é muito dinheiro para a indústria. Só para você ter uma ideia, dependendo da eficiência da unidade fabril dessa indústria, se eu aumentar 1% no teor de proteína nos grãos de soja, essa indústria pode fabricar de 5% a 10% a mais de farelo de soja. Estamos falando de muito dinheiro. No caso do óleo, o óleo ele já tem um range um pouco menor, mas essa diferença também é muito grande. Do menor para o maior talhão, foi 3,1 pontos percentuais de valores de óleo, pessoal. Então, imagine só uma indústria poder esmagar 3% a mais de óleo de um dia para o outro. Então, esses são os dados que a Nira tem. Óbvio, a gente também consegue fazer um mapeamento dos níveis de proteína e óleo por cidade, por ponto de embarque. Isso já é uma tecnologia para porteira fora. Mas nós não paramos por aí. Também temos desenvolvido, junto com uma outra grande empresa, uma tecnologia que vai revolucionar a área de bioinsumos. O que é essa tecnologia? A tecnologia, que vocês quiserem conhecer ali no nosso stand, está ali, a gente pode apresentar, ela vai entregar a qualidade do bioinsumo a campo em menos de 6 horas. Então,
Então, hoje, o produtor que produz o seu bioinsumo ou compra o bioinsumo pronto, ele não sabe a qualidade no momento que ele faz a sua aplicação. Com essa tecnologia, em até 6 horas, ele poderá saber essa qualidade. Então, a gente utilizando hardwares, inteligência artificial e velocidade para o campo, que é isso que ele precisa. Já uma outra tecnologia, que é um lançamento também aqui, outra tecnologia em parceria com outra grande empresa, nesse caso a SLC, a gente tem desenvolvido uma inteligência artificial para recomendação de potássio a campo para diversas culturas. Temos trabalhado para algodão e arroz junto com eles, para a gente entender e ajudar o produtor nesse quesito do potássio, porque nos últimos 3 anos tivemos um aumento de até 7 vezes o preço desse fertilizante. Obviamente, o produtor ele não consegue controlar o preço do que ele vende, só aumenta seus lucros se ele aumentar a sua produtividade ou reduzir seus custos. Tá? Então, com esse produto, a gente conseguiria trazer uma maior eficiência na recomendação de adubação, além do recurso que o produtor pode economizar, a gente também está ajudando o meio ambiente. Tá, pessoal? Meu muito obrigado. Novamente estamos ali no stand. Essa é a Zite, a inteligência artificial para o agronegócio. Oi, obrigada pela sua apresentação, Renan. Agora a gente vai chamar o CEO da Auster, Saulo Pena Neto. Você é CEO mesmo, Saulo? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, como já fui apresentado, sou Saulo Pena Neto, diretor executivo da Auster Tecnologia, que é a mesma coisa que CEO, né, só que em português. Então, a Auster Tecnologia é uma empresa que é a primeira e única empresa brasileira especializada em recomendação de fertilizantes nitrogenados. Vou começar aqui falando um pouco da Auster sobre o nosso propósito. Basicamente, o propósito da Auster é promover mundialmente o uso mais eficiente dos meios produtivos hoje para garantir um planeta habitável e sustentável nos anos vindouros. E aí a gente tem que fazer uma análise. Quando a gente pensa no que é um planeta habitável e sustentável nos anos vindouros, eu trago aqui a teoria dos limites planetários que avalia os sistemas de suporte à vida da Terra. E hoje, os problemas mais sérios que nós temos são a perda de biodiversidade e o excesso de nitrogênio reativo na Terra. E, falando em nitrogênio, eu trago aqui alguns fatos interessantes. Os fertilizantes nitrogenados respondem hoje por 60% de todos os fertilizantes produzidos no mundo, ou seja, mais da metade. A produção desses fertilizantes consome 1,5% dos combustíveis fósseis produzidos no mundo e, sem os fertilizantes nitrogenados, a nossa produção agrícola seria de apenas 1/3 da produção que nós temos hoje, ou seja, é indispensável. Só que nós precisamos repensar o uso dos fertilizantes nitrogenados. Por quê? Porque a cada 1 quilo de nitrogênio aplicado nas lavouras são emitidos aproximadamente 10 quilos de CO2 equivalente. Ou seja, é muita poluição. Isso vem da onde? As emissões das fábricas que sintetizam esses fertilizantes, as emissões que ocorrem após a aplicação na lavoura, né? Emissões principalmente aí de óxido nitroso, que é 280 vezes mais poluente do que o próprio CO2. E eu trago um fato aqui bastante interessante, que é que nos Estados Unidos, na cultura do milho, aproximadamente 65% da pegada de carbono dessa cultura vem apenas da adubação nitrogenada sozinha, tirando todos os demais fatores. E aqui, para dar um exemplo matemático, se eu pegar a cultura do milho, 100 hectares, aplicação de 150 quilos por hectare de nitrogênio, nós teríamos aí uma emissão equivalente a 1.500 quilos de CO2, que equivale a um carro com motor 1.4 rodar 7.000 quilômetros. Ou seja, é bastante coisa. Ou seja, então a gente precisa se perguntar, como reduzir as emissões? Primeira coisa, menos resíduos de nitrogênio no solo, né? Ou seja, aplicar apenas o que as plantas vão absorver. E outra coisa, aumentar a nossa produção, que gera, então, aí uma produção mais limpa e sustentável. Quando eu falo naquela primeira possibilidade de menos resíduos no solo, além de poluir menos, eu estaria também tendo uma produção de menor custo. Por quê? Porque essa poluição é desperdício.
é nitrogênio que não estaria sendo aproveitado. E foi pensando nisso que a Auster criou o Smart N, que é a adubação nitrogenada mais eficiente do mercado. Como que ela funciona? Basicamente, o Smart N é um sistema, né, é a única recomendação de nitrogênio em taxa variável que realmente entende as necessidades da lavoura. Como isso foi possível? Nós utilizamos, então, algoritmos inteligentes desenvolvidos pela Auster Tecnologia, que processam imagens aéreas multispectrais, então coletadas por drones, e fazem integração de dados na lavoura. Ou seja, é o único sistema hoje disponível no mercado que faz essa integração de diferentes camadas para entregar uma prescrição de nitrogênio que, de fato, seja adequada a cada situação, a cada talhão, a cada cultura. Com isso, nós conseguimos aplicar um insumo certo, no lugar certo, no momento certo, na quantidade certa, para 4 culturas, hoje, que são milho, feijão, algodão e trigo. Nosso fluxo de trabalho é bastante simples, basicamente consiste na coleta de dados, que o principal ponto é, antes da aplicação de nitrogênio, ser feito um mapeamento com drone, ali 3 ou 2 dias antes da aplicação. Depois, o nosso sistema vai processar todos esses dados e gerar uma recomendação de nitrogênio em taxa variável, que os nossos clientes já estão perfeitamente preparados para fazer a aplicação, né? Então, o que significa isso? Que o agricultor ele não precisa pegar a recomendação e interpretar. É uma máquina que vai fazer essa interpretação e a dosagem correta. E agora, falando de dinheiro, em 90% dos casos que a gente testou lado a lado, Smart N e as metodologias convencionais, em 90% desses casos, o agricultor teve incremento de lucro com o Smart N. E já começo aqui por alguns casos, aqui Minas Gerais, mais de 20 sacos por hectare de incremento no milho, utilizando a mesma quantidade de fertilizante. E aí eu estou falando de mais de R$ 1.700 por hectare de incremento. Um caso da algodão aqui, mais de R$ 1.800 por hectare. Caso de feijão, lá na Bahia, mais de R$ 1.300 por hectare de incremento. Aqui eu tenho um caso bastante interessante, em que se reduziu 140 quilos por hectare o fertilizante, ou seja, uma redução, naquele caso, de 56%, e se produziu 10 sacos de milho por hectare a mais, gerando aí uma receita de R$ 1.300 por hectare a mais. Outro caso aqui do Rio Grande do Sul, a mesma coisa, reduzimos 50 quilos no uso de fertilizante, 50 quilos por hectare, incrementando 10 sacos, quase R$ 1.000 por hectare. Ou seja, então, os agricultores que usam o Smart N podem aumentar sua produção, economizar insumo e, por que não, no futuro, receber créditos de carbono por causa dessa produção mais eficiente. Sobre o momento da empresa, resumidamente, estamos presentes em 5 estados brasileiros, mais Distrito Federal, temos 23 colaboradores, temos um escritório comercial em Minas Gerais, tornou-se uma SA, né, uma sociedade anônima, em 2023. Nossa sede é no Rio Grande do Sul, então, no Inovatec, e somos uma das 100 Startups to Watch 2022. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e fico à disposição para eventuais dúvidas. Gente, vocês são maravilhosos. Quem quiser depois conversar mais com essas startups, onde é que vai ser, Lu? No stand da UFSM, tá? Quando a gente acabar aqui, eles estarão lá para fazer perguntas, para fazer investimentos e coisa arada. Gente, eu quero agora aproveitar, então, que nós estamos com os 3 aqui, e parabenizar vocês pela iniciativa, né? pela tecnologia que vocês criaram, mas também pela iniciativa de vocês estarem aqui hoje. Então, vou começar premiando a WeCaps. É só um pedacinho do símbolo do quanto a gente acha importante o que vocês estão fazendo. Continuem.
Agora eu vou pedir para Daniele premiar a próxima startup. Então, hoje é um dia super importante para a gente, porque, só para fazer uma palhinha, tá? Quando eu falo dos ambientes de prototipagem e validação de tecnologia, é justamente promover e ter ambientes que nos entregam essa qualidade que a gente está vendo aqui hoje. A Zite, a UCAPS e a Alster, eles são o exemplo concreto de que quando a gente tem ambientes ali em si que pensam em dar um suporte e auxílio e toda a materialidade do que de fato os leva a ter uma maturidade tecnológica, a gente está vendo aqui hoje. Então, a Zite, a Alster e a UCAPS participaram de programas de validação de tecnologias, programas de ideias que viram negócio, que é justamente esse o papel do MAPA agora nos auxiliando com os Fab Labs. Então, vem para cá, Zite, pega o teu prêmio e parabéns pelo reconhecimento. A Dani não falou, tá? Mas isso aqui também é fruto de uma inovação, né? Então, esse troféu lindíssimo, né? Iluminado, foi gerado dentro do laboratório, né? Com corte laser, com impressão 3D, com LED, né? Que maravilha, né, Carol, a gente ter dentro das nossos habitats, né? Até formas autossuficientes de gerar reconhecimento materializado através desse mimo que vai ficar na tua stand lá para mostrar para os teus clientes e investidores. Então, parabéns, maravilhoso o teu projeto. When the love runs out, try to keep somebody around. When the love runs out and you need somebody right now, you need to party, make yourself rise up and walk away from things that's keeping you down. Yeah, you need to party till the sun rises. Fazendo um fechamento aqui, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente fica nervoso quando sobe nesse palco, é que essa chamada foi feita principalmente com uma banca que o Ministério escolheu, tá? Foi uma banca multidisciplinar. A gente pegou essas 12 startups porque a gente acreditava que elas tinham um potencial maior neste momento para estar aqui nessa feira especificamente, tá? Então foi um trabalho em conjunto, né? Mas quem fez essa seleção, quem fez essa banca foi o Ministério da Agricultura e a gente está muito feliz com o resultado e a gente quer que vocês continuem fazendo isso. E agora, para encerrar mesmo, eu quero agradecer, tá, por esse espaço que a gente teve aqui na Arena Agrodigital. Eu espero que esse seja só o começo, um recomeço, né, da participação do Ministério nessas feiras que a gente sabe que são tão importantes, né? Essa daqui, então, é maravilhosa. Eu nunca tinha vindo numa feira tão grande e tão cheia de atrações como tem aqui. Então, eu quero agradecer por esse espaço. Tá? O Ministério da Agricultura agradece muito. Eu quero agradecer aos meus companheiros de palco aqui, o Vilvoc, a Maria Daniele, ao UFSM, a Embrapa, tá? Porque se não fosse a Embrapa Trigo, a gente não estaria aqui hoje. Foram eles que ajudaram a gente a encontrar esse caminho. A nossa superintendência, né, aqui do Rio Grande do Sul, o Roberto Lucena está ali, fazendo todo o apoio comigo. Então, muito obrigada mesmo, que esse seja o começo de um grande caminho de colaboração. Espero que ano que vem a gente possa estar aqui com novas notícias, com novos cases de sucesso e prontos para fazer mais inovação. Obrigada, gente. Obrigada, Carolina.
aos nossos palestrantes também, parabéns aos premiados, que sigam fazendo muita inovação.